E hoje, a pedido de um inscrito no canal, nós trazemos para você Desir, um concept car da Renault feito para ser apresentado no Paris Motor Show. E se você não sabe o que é um concept car, vale a pena conferir esse link aqui, onde o Márcio mostra exatamente o que é esse trabalho feito nas montadoras. Bora conferir! O Desir é esse carro conceito apresentado em 2010 no Paris Motor Show pela Renault e foi o primeiro trabalho de Laurens van der Acker, um holandês que teve passagem pela Bugatti, pela Audi, pela Ford, Mazda e em 2009 se tornou o vice-presidente de design de todo o grupo Renault. Começando a nossa análise aqui pelo exterior, a gente pode ver a grande preocupação de se trazer esse conceito de um design mais emocional, mais sensual e mais quente, onde a gente identifica seções assim bem suaves, bem arredondadas, uma muscularidade própria de um carro esporte. Eu não sei se eu classificaria exatamente esse conceito como um super esportivo, mas ele é bem esportivo, ele não parece um carro de família, um carro de passeio com uma preparação, um ajuste, um friso vermelho. Você vê que ele tem uma natureza de carro esporte. Se ele vai competir com uma Ferrari, com um Corvette, aí já é outra história. Mas é nítido na assinatura visual do carro essa vocação puramente esportiva, até mesmo pelo fato de ser dois lugares. A muscularidade, a sensualidade, ela está tentando aqui ser trabalhada buscando leveza também, né? Toda vez que você tem esse tipo de seções com raios muito grandes, né? Especialmente aqui, né? A gente tem um trabalho aqui, o tema aqui, ele parece um pouco aleatório, assim, em alguns ângulos, né? Mas a gente consegue identificar uma elipse e uma outra elipse ou uma outra forma descendente, né, originária dessa elipse aqui, formando um conjunto, e tudo com um senso de alinhamento aqui com todo o centro de gravidade visual do carro, né? Então não é uma coisa assim extremamente amorfa, tá? Por mais que você tenda a ter essa impressão em algumas fotos, em alguns ângulos do carro. Muito interessante também é o trabalho que foi feito no carro como um todo, né? Quando eu falo assim que o carro ele tem uma certa vocação esportiva, né? Ele não é um super esportivo, a gente percebe aqui, se a gente fizer, vamos puxar aqui, ó, marcar aqui a linha zero do carro, né? Que é exatamente aqui, ó. A gente pode perceber pela projeção da coluna A, né, que ela está tangente à parte da frente da caixa de roda, né, da caixa de roda dianteira. E isso dá um aspecto ao carro de monovolume. E monovolume geralmente é um tipo de conceito mais para carro compacto, carro urbano. Ah, mas a Lamborghini é quase isso. Esse quase faz toda a diferença, né? A Lamborghini, se a gente olhar a seção dela, ela é um pouco mais baixa, mais projetada para frente, né? E essa passagem de ângulo é muito mais abrupta, né, entre a frente e o volume central traseiro. Então ele está um pouco com um pezinho ali no super esportivo, um pé no esportivo. É bastante interessante, de um modo geral. A única peculiaridade que eu acho, né, estudando o carro, eu achei nesta vista especificamente, né, nesta foto, todo esse trabalho aqui da linha zero, eu achei que o conjunto do carro ficou um pouco pesado, tá? Especialmente nessa parte aqui. Geralmente, carros super esportivos ou esportivos, eles tendem a ter um alívio maior aqui, né? É pouca coisa, mas é o suficiente para trazer a descolar um pouquinho. Essa linha, geralmente, ela não vem tanto até aqui, tá? Ou se vem, esse volume aqui do músculo da caixa de roda traseira, ele é um pouco maior. Ele acaba fazendo esse efeito de isolar um pouco essa linha, né? E
esse trecho aqui, né, essa característica deixou nessa vista um pouco mais pesado. Eu não percebi isso, por exemplo, nessa vista a gente vê perfeitamente o músculo bem definido e a linha zero acabando aqui, né? Que seria o final da coluna C acabando bem aqui. Então, isso dá também uma leveza, isso é uma característica de carro esportivo, né? Quando a gente tem essa seção aqui, ó, bem definida, ó, é muito coisa de carro esporte, tá? No mais, o carro ele tem vários aspectos de detalhes que são riquíssimos, né? A gente falando aqui um pouco da frente, a gente pode perceber qual é a coisa mais marcante da frente, né, de um modo geral. É justamente essa mancha gráfica que ele tem aqui na grade, né? É bem marcante, é bem definido, contrasta muito com todo o vermelho do carro. Você vê que a superfície é bem limpa e você tem esse gráfico bem marcante aqui, tá? É muito interessante, e não é exatamente assim uma grade para um radiador, até mesmo porque esse carro é elétrico, tá? O Z de Desir é uma referência à linha ZE da Renault, que são os elétricos, né? ZE significa Zero Emission, e esse carro ele é elétrico, tá? Isso também como parte da visão do Lawrence para o futuro da marca, né? Então a gente vê a importância do trabalho gráfico feito aqui nessa superfície toda. A gente vê que a palavra simples, né, ela está representada aqui, é uma seção bem esportiva, né, bem simples, né, o volume todo é bastante simples, mas essa mancha gráfica aqui, ela traz uma certa leveza, uma vez que ela tira um pouco de material, né? Ela quebra um pouco todo esse volume, adição de outros detalhes, tá? Ela também conecta as duas extremidades, né, do carro. Então você consegue, através dessa linha aqui, perceber bem a largura do carro, e isso para um carro esporte é importantíssimo. A gente tem uma leitura de que ele de toda a largura que ele tiver, tá? Assim como essa relação aqui de para-brisa, tanto a altura quanto a largura e a inclinação, ela tem que estar em harmonia com todo o volume do carro. Existe uma proporção certa para cada tipo de carro, e aqui está tudo muito bem feito, né? Quando a gente vê essa faixa escura de vidro, essa faixa escura de grade, a gente sente o carro realmente estável no chão, bem sólido, tá? E isso visualmente também é muito importante, tá? Um outro detalhe que eu achei um pouco engraçado aqui, o carro é extremamente refinado em certos aspectos, com a exceção desse detalhezinho aqui, dessa grade. Nada mal feito aqui, eu só achei que para o carro que tem um trabalho gráfico tão arrojado, isso aqui ficou uma solução um pouco comum. Isso aqui ok, né? O círculo, farol de milha circular clássico, beleza, sem problema, mas essa entrada de ar aqui, ela ficou um pouco aquém do carro todo. Talvez para não chamar tanta atenção, talvez algum acerto de engenharia de última hora, né? Esse carro ele funciona, né? Então ele vai precisar dessa refrigeração. Até no caso, lendo as especificações técnicas do carro e tudo mais, eu li que as baterias elas ficam logo atrás aqui do assento do piloto, né? Logo atrás do cockpit. Elas ficam alinhadas aqui com essa faixa lateral e verticalmente, tá? Eu não achei assim nenhuma imagem que tivesse um detalhamento muito grande, mas dá para entender que existe um conjunto de baterias que ficam aqui alojados, e segundo as especificações e os pronunciamentos da marca, a principal refrigeração desse conjunto de bateria, ele vem desse elemento aqui, desses furinhos, dessa tomada de ar lateral, e em adição com o fluxo de ar que vem da frente e sai aqui nessa grade traseira, tá? Mas eles dizem que o principal
elemento de refrigeração desse conjunto de baterias é aqui. Quem tiver uma informação mais detalhada sobre isso e quiser compartilhar, eu vou adorar, porque eu realmente não consigo entender. Mas é carro elétrico, né? A gente sempre tende a ter a referência da refrigeração, do quanto precisa de ar num radiador para refrigerar um motor a combustão, né? Aqui na traseira, a gente vê a mesma simplicidade. Nós vemos aqui esses 3 volumes bem definidos, né? Um gráfico que abraça toda a traseira no mesmo molde da frente, onde a gente tem aquela grade abraçando toda a largura do carro. Aqui a gente tem a mesma linguagem, extremamente simples, seções simples, highlights simples, tudo muito bem feito. Uma grade que a princípio parece um pouco, é só uma grade aqui, como a gente já viu aqui, ela é responsável pela refrigeração das baterias do carro. E se a gente explorar um pouco mais outros ângulos do carro, a gente vai começar a ver que ela tem um shape muito próprio, né? Se a gente olhar aqui, ó, toda essa parte aqui da traseira, que vem do logo até aqui embaixo, olha que seção super interessante. Ela não só, olhando aqui, né, no eixo, né, olhando no eixo Y aqui, né, olhando para as coordenadas X, ela tem esse trabalho, essa reentrância aqui, muito interessante, como olhando aqui também, né, olhando de cima, ela tem todo esse trabalho aqui. Extremamente rico graficamente esse carro, e uma coisa que eu acho que vocês já perceberam, né, que esse carro não tem vidro traseiro. Se a gente olhar para ele aqui, ó, onde que está o vidro traseiro? E como que você enxerga, né, como é que você dirige um carro que não tem vidro traseiro? Bom, se você parar para lembrar de o que é uma Lamborghini Countach daquelas antigas, aquele periscópio que tinha lá, aquilo ali, nada é quase a mesma coisa, né? Uma situação real de uso na cidade ou numa pista não vai fazer muita diferença. Mas esse carro tem essa solução aqui, ó, muito interessante. Nesses ressaltos aqui que tem no teto estão alojadas câmeras. A gente pode ver bem aqui, nessa imagem, que ela tem aqui esses 2 pequenos ressaltos, que são 2 câmeras que garantem a visão da traseira no interior, tá? Então, tudo nesse carro é extremamente tecnológico também. Eles quiseram, não só com a adição daquela faixa de alumínio, com detalhes, com a questão de ser elétrico, eles trouxeram todo um trabalho de modernidade também para o carro, né? Aqui a gente tem o que seria o bocal não do tanque, né, mas da recarga. E se a gente olhar aqui, muito interessante, né, essa vista superior, que a gente consegue ver bem todo o trabalho de escultura do teto. A gente tende a imaginar que ele não vai ter o vidro atrás, vai ficar pesado, vai ficar esquisito. Visualmente funcionou. Você tem todo um bólido vermelho com detalhe prata aqui, alumínio, né, que faz toda a diferença, ela dá uma quebrada. Você tem alívio de massa na grade dianteira e traseira, e você tem esse vidro panorâmico que alivia bastante aqui esse volume todo da cabine, e você tem o que seria o vidro traseiro. Você vê que o teórico da superfície ele passa exatamente, né, por esse vinco aqui, ó, né, esses 2 vincos aqui. O resto daqui você tende a ler o volume do vidro mais ou menos por essa área, e daqui para cá você já tem uma transição para a lateral. E eu trouxe aqui um comparativo dessa linha do Desir com a linha de para-brisa do Trezor. O Trezor é um outro carro conceito da Renault, tá? E você vê como essa linha aqui, ó, do Trezor, ela de certa forma ela é um pouco mais plana, né? Vamos delimitar, vamos dizer, isso aqui é a área de um para-brisa convencional, né? Então você tem os para-brisas de carro passeio, costumam até ser um pouco mais planos, mas esse aqui tudo bem, é um show car, mas ele ainda tem
uma quebra boa. Esse aqui não, olha como ele avança, e é por isso que a gente tem essa impressão de que o carro ele tem aquele quê de monovolume, né? E para concluir aqui a análise da traseira, a outra coisa que a gente percebe muito nitidamente é o trabalho de assinatura de iluminação que esse projeto tem. A gente pode ver aqui que ele tem toda essa parte aqui, ó, toda essa lanterna, que é uma lâmina única, abraçando toda a traseira, e esse logo aqui, ele também ilumina, tá? A gente pode ver aqui nessa imagem, aceso aqui em vermelho, muito legal. Aliás, se a gente olhar também na frente, a gente vai perceber o cuidado com esse tipo de detalhe também. A assinatura de iluminação da frente, ela é bem peculiar. Ela fica alojada aqui, você está vendo todos esses pontinhos brancos, né? Isso não é pintura, isso não é outro material, isso são LEDs. É uma iluminação que tem aqui por dentro, né? Desse detalhe de superfície. O farol, que seria o farol, a luz de sinalização do carro, fica por conta exatamente desses dois paralelogramas ou retângulos. A gente tem o farol de milha, o pisca, enfim. Mas esse carro é muito rico desse trabalho de assinatura de iluminação. Um detalhe desse carro que eu também gosto muito é exatamente essa roda. É uma roda de show car, ela tem um pouco de cromo demais, mas o cromo aqui ele faz alusão a esse detalhe aqui que é fantástico, né? E ambos estão na lateral, então combina muito bem. O miolo da roda é preto, fosco, o que destaca ainda mais esses elementos cromados, mas é uma roda cujo o desenho, se a gente aliviar um pouco esse cromo, der um outro tratamento, é uma roda que poderia ir para produção. Tá? Tudo bem, em roda de produção você vai ter alguns furos aqui, vão interferir um pouquinho, mas dá para você adaptar. Mas o que eu acho mais interessante nela é o fato dela ter essa forma aqui bem arredondada, né, junto ao aro, ela vem aqui arredonda e aqui ela vem praticamente reta, né? Ela vem um corte seco aqui. E o contraste desse corte seco com esse arredondado, né? O conjunto disso, ele dá um aspecto direcional à roda muito sutil. Um dos problemas que você tem quando você vai fazer uma roda direcional, você força muito no helicoide ali do spoke, o que acontece? Se você começa a forçar nesse helicoide, você começa a fazer um movimento de contração visual. E aí a roda começa a parecer um pouco menor do que ela realmente é. Algumas rodas de Porsche são mais ou menos assim, elas têm rodas mais antigas, né? Elas têm bastante massa e tem um helicoide ali, né? Tem um direcional nos spokes e acaba parecendo um pouco menor. Com esse tipo de solução que eles deram aqui, você tem uma roda enorme, tá? E ainda tem o feeling dela tá extremamente grande. E por último, um dos detalhes mais interessantes do exterior é exatamente a abertura da porta. Não exatamente por causa desse tipo de abertura asa de gaivota, mas pelo como eles fizeram essa abertura asa de gaivota. Uma das orientações do projeto do interior é que ele deveria parecer um encontro romântico de opostos. E isso influenciou exatamente a maneira como você entra para o interior, são as portas que revelam o interior, tá? Eles fizeram essa sacada aqui muito interessante, ó. Se você reparar, a porta do motorista, ela abre para frente, né? A gente pode ver isso muito bem aqui nessa imagem, onde a gente vê que as dobradiças, ó, elas estão exatamente, né? Aqui tem um amortecedor, outra dobradiça deve estar em algum lugar aqui, ela abre para frente. E se a gente olha essa imagem aqui, a gente vê que a dobradiça da porta do carona, ela está para trás, então ela abre para trás, mais ou menos como
aquele conceito do yin e yang, né? Aquela forma, aquelas duas gotas, né? Uma branca e uma preta ali que se entrelaçam. Eu acho que o conceito foi mais ou menos esse, tá? E isso é muito interessante, né? Isso é típico da Renault. A Renault sempre traz umas sacadas assim muito interessantes. Um dos show cars mais icônicos da Renault e que é uma verdadeira aula de design. Eu particularmente gosto muito dos carros, dos show cars da Renault. Eu acho que vários deles são alguns dos melhores show cars de todos assim dos salões. Assim, o quanto eles colocam de essência, de criatividade, de proposta, de inovação, são realmente fantásticos, além da beleza natural.